Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Hoje para mais um encontro super especial, porque agora nós não estamos a apenas 2 dias das nossas eleições. Nós estamos agora a apenas algumas horas do dia 2 de outubro, uma data em que o povo brasileiro será chamado para dizer qual rumo que quer colocar o nosso país. E hoje não se fala de outra coisa. Todo mundo que assistiu o debate ontem na Rede Globo de televisão está hoje vendo, está conversando com as pessoas, está trocando mensagens, né, sobre as suas impressões. E eu aqui vou tentar fazer uma análise com vocês daquilo que nós assistimos e pragmaticamente tentar analisar aqui qual será o resultado, o desdobramento desse debate na noite de ontem. Antes de mais nada, se você está chegando agora no nosso portal, quero convidar você a fazer parte aqui do nosso portal, a se inscrever, a conhecer os nossos outros vídeos, a compartilhá-los, a dar o seu joinha, mandar seus comentários, enfim. É sempre importante fazer aqui essa chamada na abertura do nosso programa, né? Porque é assim que o nosso portal está crescendo. E nós vamos continuar aqui no dia 2 de outubro, se tivermos segundo turno, dia 30 de outubro também, a posse do próximo presidente, do que foi eleito aqui no nosso país. Vamos continuar aqui todos os dias fazendo análise da realidade aqui do nosso país, porque é muito importante que tenhamos cada vez mais pessoas como você, como todos nós aqui, antenados com a realidade do nosso país. É assim que a gente contribui com a nossa democracia, com um futuro melhor, né? Pois bem, isso posto, o debate de ontem. Gente, a crítica tem que ser muito contundente. Não é possível uma emissora que diga, né, que quer ajudar a democracia no nosso país ter feito um debate muito inacessível a muitos brasileiros. Mesmo nós que estávamos assistindo esse debate, tem hora que a gente começa a ficar muito cansado, a gente vai perdendo a concentração, por mais que a gente esteja envolvido com aquela situação. Agora vocês imaginem a dona de casa, o trabalhador, aquele que, mesmo tendo que trabalhar de manhã cedo, ainda ficou assistindo o debate porque estava querendo ver ali o seu candidato preferido dizer uma coisa, outra, ver se acontecia algum acidente, né, alguma coisa preocupante, enfim. Então, isso foi uma coisa muito ruim. Esse debate poderia ter sido feito no horário muito mais cedo. Nada impede que a Rede Globo começasse a fazer esse debate às 5h30 da tarde, 6 horas da tarde, fosse até a hora do Jornal Nacional, ou nem tivéssemos Jornal Nacional, porque é a eleição para a presidência da República. Veja o espaço que a Rede Globo de televisão dedica quando tem o Big Brother. Não se fala de outra coisa. Então é quase uma lavagem cerebral. E não é por acaso, né, gente? Isso aí tem um condão de manter uma parcela da sociedade absolutamente alienada da realidade dos problemas brasileiros. Gente, é muito difícil fazer uma análise de qualquer situação que envolve seres humanos e envolve emoção, né, de uma maneira geral. Vamos pegar aqui um exemplo de uma partida de futebol. Você assiste uma partida de futebol onde seu time está jogando contra um time que você já não gosta. E depois acontece o resultado e você vai ver a resenha dos colunistas, dos analistas. É muito difícil você concordar com a análise dos analistas, porque você sempre vai ver uma coisa, você sempre percebeu uma coisa que eles não perceberam e que você fica aflito, você fica torcendo para eles falarem. E às vezes você vê o debate passando e eles não falam absolutamente nada. É muito difícil você ler uma crítica teatral de uma peça que você assistiu, você concordar totalmente com aquela pessoa que fez aquele conjunto de observações. Assim também é num filme, é numa novela, é num livro, né? Uma pessoa fazer uma resenha de um livro, às vezes a pessoa parece que está falando de um livro que não foi o livro que você leu, ou ela chama atenção para aspectos que para você passaram totalmente despercebidos. Então, ontem, as candidaturas que estavam colocadas ali, apenas 4 estavam cumprindo ali um papel de algum tipo de disputa, tentando ali colocar ali, alavancar a sua candidatura para conseguir retirar o Bolsonaro do segundo turno. Porque essa era a possibilidade mais palpável, vamos dizer assim, embora muito difícil, né? Porque é o que estava mais abaixo nas pesquisas eleitorais. Tirar o ex-presidente Lula do segundo turno, impossível. Não consigo ver nenhum analista que consiga enxergar esse tipo de situação. E mesmo tirar o Bolsonaro do segundo turno, também é uma tarefa muito difícil em função de tudo aquilo que a gente viu ao longo desses últimos anos. O Bolsonaro foi muito preservado. O Bolsonaro ele era para ter sofrido impeachment, era para ele estar na cadeia nos dias de hoje e esse processo eleitoral está sendo tocado de uma forma mais civilizada, sem a participação, inclusive, daquela figura bizarra que estava fantasiada de padre no debate na noite de ontem. Então, gente, tínhamos 4 candidaturas que estavam ali.
O Lula, ele tentou, como eu disse no nosso encontro anterior aqui, as previsões que eu fiz no Portal do José foram muito interessantes, né? Eu estava revendo e é interessante a gente ver que muitas coisas que a gente fala baseado aqui numa série de análises, elas se confirmaram no debate. Então, o ex-presidente Lula, ele tinha uma grande tarefa, que era não perder a intenção de voto que já está cristalizada em sua direção e que as pesquisas eleitorais estão mostrando. A candidatura de Bolsonaro também não queria perder mais voto e mais do que isso, né? Queria destruir a candidatura que estava mais à frente para conseguir avançar numa possibilidade de ter a vitória eleitoral. A candidatura de Ciro Gomes estava se colocando contra as duas candidaturas que estão polarizando esse debate, usando ali todas as ferramentas, todas as formas que encontrou para conseguir se alavancar nesse processo. A Simone Tebet, a mesma coisa. Se ela tivesse uma performance muito boa, a intenção era de ficar nesse páreo. Essa lógica pragmática, depois do debate que nós assistimos ontem, ela pode ser alterada? A gente pode entender que a participação dessas candidaturas teve a possibilidade ou teve a utilização de uma grande bala de prata para mudar todo o cenário que nós assistimos ao longo desses meses todos e que as pesquisas eleitorais estão mostrando? Bom, amanhã a gente vai ter uma pesquisa do Datafolha que já vai coletar o sentimento das pessoas que assistiram esse debate na noite de ontem, né? E hoje estão replicando as suas opiniões por todos os cantos. E no dia 2 de outubro, nós iremos ver se a pesquisa confirmou, se a pesquisa captou esse sentimento, se o resultado eleitoral foi aquele que nós estamos vendo através de todas as indicações, ou se houve de fato alguma situação que nós não percebemos. Porque uma coisa é aquilo que a gente está vendo, a emoção que a gente está vendo uma situação, a análise que nós fazemos de alguma pessoa, já com a nossa visão anterior sobre essa pessoa, a nossa simpatia, a nossa empatia, e outra coisa é o universo das pessoas que se encontram paralelas a esse processo, se encontram ali na periferia desse processo todo, e como é que elas entenderam o que nós vimos na noite de ontem, como elas irão receber algumas mensagens, como elas irão interpretar alguns gestos, alguns olhares, algumas respostas, algumas situações mais contundentes, enfim, qual é a percepção que essas pessoas que estão longe desse processo político mais apurado, como é que elas sentiram essa situação? Como dizia o Sartre, né? Não importa aquilo que fazem com a gente. O importante é aquilo que a gente faz com o que fizeram com a gente. Então, gente, uma coisa é a nossa percepção que nós tivemos do debate. Outra coisa é que nós faremos com essa percepção. Quando eu digo nós, eu estou me referindo a todas as pessoas, as que já têm o seu candidato preferido, as que têm raiva, as que querem ver o Bolsonaro longe desse processo e as pessoas que estão absolutamente afastadas desse processo e que ontem resolveram prestar atenção para melhorar a sua visão sobre esse processo político, esse processo eleitoral aqui no nosso país. Hoje, a gente está vendo muitas resenhas, muita gente comentando. E não tem nenhum analista que tenha colocado uma coisa assim taxativa. Olha, candidato tal, ele arrasou. O candidato tal agora ele levou. É muito difícil. E é muito difícil também te ver uma situação que aponte uma situação contrária a que eu torço, né? A que o atual presidente da República ele fosse absolutamente destroçado, destruído no debate de ontem. Até porque, na minha visão, ele, diante do cinismo dele, o cinismo convicto, a mentira convicta, a desfaçatez, os seus bordões repetitivos e o auxílio daquela figura fantasiada de padre, funcionaram para esse conjunto de eleitores para quem ele dirige o discurso, ou os discursos dele, de uma forma eficaz, né? Enfim, mas tudo isso, gente, está no campo da especulação. Não adianta a gente imprimir paixões numa situação que está fora, situações que estão fora do nosso controle. Que estão dentro da cabeça e dentro do coração das pessoas que estão gravitando nesse processo aqui no nosso país, numa sociedade despolitizada, numa sociedade que está absolutamente atacada por esse governo que está aí, uma sociedade que está passionalizada, com uma série de situações distorcidas no processo civilizatório. Enfim, nós estamos diante de uma grande geleia geral aqui no nosso país. Os analistas não vão chegar a nenhuma conclusão.
É muito interessante, eu vou sugerir para vocês assistirem, você que está chegando agora, assistirem o nosso vídeo anterior, onde eu traço aqui um perfil das coisas possíveis que poderiam acontecer no debate e que, por incrível que pareça, aconteceram. Muito interessante, eu mesmo me vendo, achei engraçado isso, né? E o debate de ontem, ele está sendo analisado pelos jornais de hoje sem nenhuma candidatura cravando, né? Ali um sucesso absoluto. A gente vê a capa do Globo aqui de hoje, uma manchete como essa aqui. Colocando aqui, corrupção e troca de ofensas marcam o último debate na TV. Aí a gente tem o Valor Econômico, os jornais todos, não tem nenhum jornal cravando assim, uma situação decisiva, né? Aqui é a capa do Valor Econômico. Abstenções e voto útil vão definir rumo da disputa. Então, pragmaticamente, os candidatos que se apresentaram na noite de ontem conseguiram os seus objetivos? Nós vamos ter uma transferência de votos que estavam direcionados para um lado, para outro lado? Não, é muito difícil que aconteça uma situação como essa. Bem, mas eu não estou na cabeça do povo brasileiro de uma maneira geral, né? Você também não está. Então a gente vai ter que aguardar o que as imagens que foram produzidas no debate de ontem, que estão sendo replicadas pelas redes, esse é uma funcionalidade, né? Essa é uma funcionalidade muito grande desse tipo de debate, porque é possível se fazer recortes, é possível se fazer memes, é possível se fazer descontextualizações das falas dos candidatos, de dar um foco no rosto de um, num semblante de outro, numa situação de aparente nervosismo, numa foto, né, num frame ali, onde a pessoa esteja parecendo estar muito convicta, enfim. Tudo isso vai ser replicado pelas redes, enxertado, né, com outras informações. Então, o que o povo brasileiro vai fazer com esse tanto de informações numa sociedade que está vivenciando tantas tensões e tanto desejo de se livrar das coisas más que aconteceram com o nosso país, é muito difícil a gente saber o que vai acontecer. Pelo que a gente está vendo, há uma possibilidade de uma estabilidade desses números de uma maneira geral, os números das pesquisas. Mas isso a gente vai saber só amanhã. Eu estou cravando aqui que a gente pode ter uma mudança de um pontinho para cá, outro pontinho para lá, mas eu não vi, assim, fazendo um resumo, né, muito objetivo, nenhuma situação, nenhuma grande bala de prata, nenhuma situação que a gente possa cravar aqui que, olha, o debate foi espetacular para uma candidatura. O debate foi extremamente desastroso para outra candidatura. Esses números que nós estamos vendo hoje, eles serão totalmente alterados depois daquilo que a gente viu na noite de ontem, né? E para a Rede Globo de televisão fica esse registro, né? Uma emissora que participa tanto de um processo de alienação permanente aqui do povo brasileiro, poderia ter dado uma contribuição efetiva ontem, mínima, para um debate, mostrando esse debate, fazendo com que esse debate fosse acessível à maior parte do povo brasileiro, mas eles não têm interesse nessa história, né? Então, vamos acompanhar, né, gente? Eu estou aqui apenas dando aqui algumas opiniões sobre aquilo que eu vi, sem ter a menor pretensão aqui de ser o dono da verdade, né? Apenas jogando algumas questões e remetendo para vocês essas perguntas. Alguém ontem, de fato, se deu bem nessa história para que a gente tenha uma reversão ou uma transformação da intenção de votos da maior parte do povo brasileiro? Pois bem, mande seus comentários aqui para o nosso portal e mais tarde eu estou de volta com vocês que vai ter mais desdobramentos do debate de ontem, né? Mais uma vez, muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Tchau!